Nós prosseguimos com a programação, ouvintes, nesta manhã. Como nós já falamos antes, hoje a gente vai falar sobre batismo. Batismo, o que ele é? O que significa batismo? Queridos ouvintes, batismo significa um momento de decisão, onde a pessoa vai expressar publicamente, de uma maneira voluntária, a sua fé em Jesus Cristo. O seu primeiro passo, ela já tomou, ela já creu, ela já aceitou a Cristo, reconheceu como seu Salvador, reconheceu que Jesus perdoou os seus pecados, que Jesus lhe dá a salvação, e agora ela vai tomar sua decisão de batismo. É uma prática cristã aonde a pessoa vai conforme os ensinamentos de Jesus, porque o batismo foi um ensinamento deixado na palavra de Deus. Então a pessoa vai expressar, ela vai cumprir de forma voluntária, pela sua fé, tudo aquilo que ela aprendeu dentro da palavra do Senhor. Então o batismo nas águas é um acontecimento de suma importância na vida de toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo. O batismo é o momento que nós vamos testificar que nós somos salvos, que nós não vivemos mais para o mundo, mas que agora nós vivemos e queremos viver para agradar a Deus. Além disso, queridos ouvintes, o batismo, ele é um revestimento, ele reveste o cristão, como está escrito em Gálatas 3:27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Então é um revestimento para o cristão. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, é o momento que nós passamos de ser criatura para sermos filhos de Deus, quando nós cremos e aceitamos a Cristo. Portanto, a nossa fé, ela nos levou a obedecermos um mandamento, e esse mandamento foi o mandamento de Jesus. Ele nos deixou esse mandamento. Então, por isso, o batismo, ele representa que nós estamos mortos para o pecado e agora vamos viver para Deus. Romanos capítulo 6 e o versículo 11. Então, no momento que nós entramos na água, nós elevamos uma nova vida. No momento que nós entramos na água, nós estamos morrendo para o pecado. E quando nós saímos dela, nós estamos elevando uma nova vida, limpa, santa, segundo está escrito em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 12, que diz assim, que nós somos sepultados com Ele no batismo, diz a palavra do Senhor. Então esse é o momento que nós saímos da água, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quando um novo crente ele é imerso na água corrente, quando ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer parte agora do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então talvez você tenha se perguntado nesta manhã, por que nós devemos ser batizados? Por que é necessário que eu me batize? Nós temos duas respostas para isso. A primeira resposta é para nós mostrarmos a obediência à ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos ensinou, Ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então o batismo, queridos ouvintes, ele não salva ninguém, mas ele é um dever de todo crente se batizar, conforme uma ordem que foi dada por o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, para cumprir a justiça de Deus, ele também foi batizado. É claro que ele não tinha pecado. Quando ele se chegou a João, João disse, eu não posso, eu não sou digno de desatar nem as alparcas dos seus pés. Mas ele disse, não, é necessário que eu cumpra a justiça divina. Então ele foi batizado, ele foi obediente ao seu Pai e nos deixou esse lindo exemplo. Nós vemos no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo 3 ao 17. Você pode ler na sua casa, independente da sua Bíblia ser católica, espírita, evangélica. Esta palavra você vai encontrar quando Jesus foi batizado e quando ele nos deixou o ensinamento acerca do batismo. A segunda resposta por que nós devemos ser batizados é para nos tornarmos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o batismo, ele sempre vem antes de nós sermos membros. Nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo
capítulo 2, versículo 41 ao 42, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, queridos, ele se levantou e começou a pregar com toda a autoridade, e aquelas pessoas creram no evangelho pregado pelos apóstolos, e eles disseram: irmãos, o que faremos nós? E Pedro disse: convertei-vos, arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Você pode encontrar isso na sua Bíblia. Muitas pessoas pensam: olha, eu me batizei e agora eu já estou salvo. Não, o batismo ele faz parte da nossa salvação. Olha, queridos, muitas pessoas pensam: olha, eu já sou batizado, agora eu sou salvo. Não, ele faz parte da nossa salvação. Todavia, ele não salva, mas ele mostra que nós somos salvo e nós desejamos conhecer a Deus, ou seja, ele faz parte da nossa salvação, porque quem deseja obedecer a Deus, o seu coração, ele tem esse desejo de obedecer a palavra do Senhor, e obedecer toda a palavra de Deus, toda a ordenança de Jesus, está incluído o batismo, ou seja, então o batismo ele não salva, mas ele faz parte da nossa salvação, porque a pessoa que é salva, ela tem um desejo no seu coração de obedecer a palavra de Deus, e isso está incluindo o ensino, o verdadeiro batismo nas águas, que foi a ordenança de Jesus, porque ele diz assim: aquele que crê e for batizado, este será salvo. Precisamos ser batizados. Primeiro passo, crer. Segundo, ser batizado, viver uma nova vida e viver a palavra do Senhor, aguardando, como a Bíblia diz, aquele que ser fiel até a morte, ele ganhará a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Queridos ouvintes, muitas pessoas pensam, estão viciadas e pensam assim: eu vou me batizar, e quando eu me batizar, eu vou ser transformado. Não, o batismo, ele não transforma. O batismo é um ato de demonstração de fé. Nós precisamos ser regenerados, transformados pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos, nós deixamos de cometer os pecados, pedindo ajuda ao Espírito Santo, é claro, porque ele é que convence o homem, ele é que vai convencer o homem e a mulher a ter uma mudança, a deixar os atos pecaminosos. Então, o batismo, ele vai vir depois da transformação, não antes. Quantas pessoas que se batizam sem estar preparadas, ainda não receberam a libertação, e o seu batismo, a pessoa passa a não ter uma vida espiritual ativa diante do Senhor. Então, vocês que vão se batizar, peça a ajuda do Espírito Santo. Falta alguns dias ainda. Você esteja em oração, esteja pedindo ao Senhor com leitura da palavra, e você vai estar preparado para nesse dia 26 descer as águas. Vamos fazer uma comparação aqui, uma pergunta que as pessoas perguntam: e se a pessoa morrer sem ser batizada? E agora? Ela será salva? Essa pessoa, podemos fazer uma comparação, essa pessoa está aguardando o próximo batismo, ela já aceitou a Cristo como Salvador, está vivendo a palavra de Deus e está aguardando o próximo batismo, e de repente essa pessoa, ela chega a morrer, a falecer. E a pergunta é: essa pessoa morreu sem o batismo, agora ela é salva? A resposta é se a pessoa estava crendo em Cristo como seu Salvador, mas ela não teve a oportunidade, mas o seu coração ardia. Ela estava aguardando o momento para demonstrar a plena obediência ao Senhor. Ela vai ser salva, porque ela creu, ela estava aguardando, mas não teve a oportunidade. Agora, nós podemos olhar na palavra de Deus e ver que o ladrão da cruz, ele se arrependeu nos últimos minutos da sua vida, e ele teve a salvação. Embora ele não teve a oportunidade do batismo, mas ele creu, ele confessou seus pecados a Jesus ali na cruz, e a promessa de Jesus foi: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23 ao 43, nós vemos isso. A última pergunta que nós temos aqui dentro da nossa programação, nesse momento: a criança pode ser batizada? A resposta é não, porque a criança ainda não pode
desenvolver o uso completo da sua razão. Ela não tem ainda condições de cumprir os requisitos que Jesus deixou para a pessoa. Quando o primeiro é crer em Jesus e o segundo, arrepender-se dos seus pecados. Então veja, queridos irmãos, uma criança, ela não tem ainda maturidade. Ela não consegue exercer a sua fé. Ela não pode crer para ser batizada. Ainda ela não desenvolveu a sua razão. Alguns afirmam que a criança ela precisa ser batizada por causa do pecado original. Então, se fosse assim, queridos ouvintes, a morte de Jesus Cristo seria em vão e o pecado de Adão ainda estava sobre nós, ele estaria sobre nós. Mas, queridos ouvintes, nós vemos que na Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 18, do 4 ao 20, diz que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. O pecado de Adão não está sobre nós, o pecado original. Por isso, queridos ouvintes, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as criancinhas, dos tais é o reino do céu. Ou seja, a sua mente é pura, ela não tem pecado. A criança, ela está pura, ela ainda não conheceu a maldade deste mundo e ela não consegue desenvolver ainda uma fé. Mas a Bíblia nos fala, queridos ouvintes, nós apresentarmos crianças como Jesus, quando criança, foi apresentado. Ele não foi batizado. Lá em Lucas capítulo 2, do 25 ao 33, nós vemos este momento em que Jesus ele foi apresentado. Nós vamos com louvor nesta manhã, um lindo louvor do batismo. Não sai daí que eu volto já.